existe uma carência no entendimento da religião, as seitas se utilizam dessa carência para ludibriar as pessoas. É só vocês verem, por exemplo, nesses tele-evangelistas que tem. Como os caras investiram de uns 30, 40 anos para cá, nessa questão da televisão, né? Essas igrejas, essas megas igrejas aí, Universal, Mundial, Plenitude. Então você vê a liderança, né? Assim como tem o popularismo político, tem o popularismo religioso. Mega pastores, super pastores, super cantores, super não sei o quê, tá? Esse popularismo, tá? Aí o que acontece? As seitas se utilizam dessa carência para ludibriar as pessoas. Elas usam isso daí, você pega aquela igreja que o camarada quer ser mais do que Jesus na igreja, quer aparecer mais. Aí a seita fala assim, não, vem para cá, aqui não tem nada disso daí não. Tá? E o terceiro aspecto, está terminando, tá, irmão? É o espiritual. Lógico, a atuação maligna é o primeiro, né? Em que outro lugar o diabo deveria agir se não no mundo? O mundo aqui é os sistemas, não é o mundo, o planeta, né? É o sistema. O sistema, o mundo, é o palco da ação do diabo. O diabo é a nascente e insumo de todas as seitas. Não tenha dúvida, irmãos. No âmbito espiritual, nós temos a atuação maligna. Tá? A inversão de valores. Algumas seitas não exigem que seus seguidores vivam uma vida distante da imoralidade. Então, espiritualmente, aquela pessoa pecadora, ela olha para uma igreja onde ali ele é pregado, tem que ser pregado mesmo, para ela abandonar o pecado, para ela viver uma vida santa, e ela olha para outra seita e fala assim, não, aqui não precisa estudar aí não. Aqui, mais e mais, se você fizer muita coisa errada, é que você vai ser punido. A carne, nessa hora, vai agir. Ele fala assim, quer saber? É a igreja, está lá na placa, a igreja, aqui está na placa a igreja, eu vou para cá. Tá? Então, a inversão de valores. Tá? A igreja, ela precisa ser o que mesmo? Jesus ensinou lá em Mateus? Duas coisas. A igreja precisa ser o que, irmãos? Duas coisas. Lá em Mateus 5. Uma é luz. E a outra? Sal e luz. Fim de papo. Lá não está dizendo que a igreja tem que ser sal e luz só na época de Jesus. A igreja tem que ser sal e luz sempre. Tá? Então hoje a gente vê uma inversão de valores muito grande. As igrejas que abriram as suas portas, escancararam as suas portas para a para a libertinagem. Tá? Eu ia falar para a liberalidade, não, mas é para a libertinagem mesmo. Pode tudo. O importante é você estar aqui na igreja. Tá? E terceiro, a imaturidade espiritual. Alguns novos crentes nunca vão sair da infância espiritual. E aí são alvos fáceis para as seitas. Tá? Então, espiritualmente, é orientação bíblica. Crescer na graça e no conhecimento. É uma ordem, é um imperativo. Crescer na graça e no conhecimento. Nós não podemos nunca, irmãos, nos conformar em ser infantes para sempre. Se você acha que você precisa melhorar, faça alguma coisa. Procure alguma coisa. Olha, estude, leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais. Tenha uma vida mais espiritual para você crescer. Não dá, irmãos, para ser infante toda a vida. Infante é para crescer com Jesus. Agora, não dá para pegar crente de 20, 30 anos e, sabe, como Paulo fala, não sou eu, é a Bíblia. Paulo fala em Coríntios capítulo 3. Ele fala assim, ó, eu não posso falar com vocês como espirituais. Por quê? Porque vocês são carnais. É Paulo que vai falar isso. Ele falou assim, não dá, vocês são infantis ainda. Vocês são como crianças, ele vai falar assim, ó, vocês são como crianças, vocês estão no leitinho ainda. Uma palavra dura, mas está na Bíblia. É uma palavra boa para a doutrina. Uma palavra boa. Então, três coisas, irmãos. Por que as seitas crescem? Teologicamente,
psicologicamente, sociologicamente e espiritualmente nós cristãos falhamos. E aí as seitas crescem porque elas investem nessa área. Tá? Como nos prevenir das seitas? Primeira coisa, irmãos, família. Você tem que cuidar da sua família. Tá? Buscar a maior comunhão entre os membros da família. Você está lá, você é pai, você é mãe, você está vendo que teu filho, que nasceu na igreja, às vezes cresceu na igreja, você está vendo que ele está meio disperso. Você observa, haja, chama, marca um dia, ó, vamos fazer um culto em casa, vamos fazer uma oração aqui, chama ele para orar, chama ele para ler a Bíblia, cuide da sua família, uma maior comunhão entre os membros da família. Tá? Segundo, procure saber se algum membro está sendo visitado por uma seita. Procure saber se tem alguém sendo visitado por Testemunho de Jeová, se está frequentando a Adventista. Dá um toque, fala assim, ó, cuidado, pastor, ó, o membro tal está. Toda vez está falando para mim que os Testemunhos de Jeová estão lá direto. O pastor agir, o pastor chamar e falar assim, ó, o que está acontecendo? Por quê? Tá? Investir no ensino e no estudo bíblico em casa. A escola dominical é excelente, eu sou um defensor, eu sou professor de escola dominical, superintendente de escola dominical, nasci e cresci na escola dominical, meu primeiro trabalho foi na escola dominical, é fundamental a escola dominical na vida, mas é pouco, uma hora e meia é pouco, você precisa complementar isso em casa, pega o que foi discutido, chega para o seu filho. Quantas vezes eu cheguei para o meu filho, ele na classe dos jovens, e perguntei para ele, eu já fiz uma coisa, irmãos, por causa do meu filho. O meu filho chegou para eu aprendi isso, isso e isso. Hã? Quem ensinou isso? Ah, o presbítero Alexandre. Eu fui e falei com o pastor, eu quero ir para a classe dos jovens, eu dava lá para a classe dos irmãos, dos varões. Aí eu passo, por quê? Porque lá está sendo ensinado isso, isso e isso. O senhor vai deixar? Aí o pastor me transferiu para a classe de jovens. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não falo isso para me vangloriar não, tá, irmãos? Mas se tiver que acontecer isso, o que acontecesse? O irmão não aguentou ficar comigo lá não. Não aguentou. Entendeu? Por quê? Porque eu comecei a mostrar a verdade e ele, ó, espiou. Porque a partir de uma conversa que eu tive com meu filho, que estava aprendendo tudo errado. Então, pai, mãe, ou se você não é pai, não é mãe, mas é esposa, converse em casa, discuta. Eu fiquei eu e minha esposa agora, né? Antes era eu, minha esposa e meu filho. Meu filho casou, né? Para eu e minha esposa lá. A gente conversa. Eu chego para minha esposa, ela é da Assembleia, eu falei para os irmãos. Eu chego para ela e falo assim, o que você aprendeu hoje? Qual foi o assunto? E ela a mesma coisa assim, você lá, quem foi lá? Quem pregou lá? Qual foi o tema da pregação? Conversar, porque nesta conversa a gente vai crescendo. Participar de estudos bíblicos, seminário, MBD. Participar, irmãos, precisa participar, investir. Não fique, sabe, não se acomode. O seu filho, sua filha, ou sua esposa, seu esposo, em não vir. Empurra, puxa pelo cabelo, arranca, vem, vamos. Ameaça, ó, se você não for, também não vou. Dá certo isso, sabia? Porque a pessoa fala assim, opa, se ele te ama, ele vai falar assim, a esposa está falando que se eu não for, ela não vai. E eu não quero esse sangue, como diz Ezequiel, né? Profeta, eu não quero esse sangue na minha mão, não. Aí ele vai. Tá? Faça alguma coisa, irmãos. Haja na família. Segundo, cuidados na igreja. Valorizar o discipulado aos nossos convertidos, irmão. Se o Ministério Efraim tem quantos anos aqui? 7 anos? Só? Não quer mais. Se o Ministério Efraim quer, se Jesus não voltar, né? Chegar aos 30, 40, 50 anos, precisa investir aonde? Nas crianças, nos jovens, que eles são o futuro, nos novos convertidos, para que não surja os grupinhos na igreja. Tá? Sempre vai ter alguém que discorde? Sempre vai ter, mas que seja a minoria. Tá? Então valorize, irmãos, o discipulado aos novos convertidos, a comunhão maior entre os irmãos. Né? Graças a Deus eu percebo aqui que vocês têm muito essa questão da comunhão, né? Estudo bíblico, a igreja precisa, irmãos, tá? Quem sabe para trás, irmão Paulo?
combatendo as seitas, irmãos. É uma forma de me prevenir. Assim como o soldado se prepara e se equipa para uma guerra, o cristão também deve agir da mesma forma. O cristão só tem duas opções nesse sentido. Ou ele se equipa espiritual e intelectualmente para enfrentar as seitas, porque nós vimos que uma das razões que as seitas crescem é a atuação maligna. E para eu enfrentar o inimigo na dimensão espiritual, eu preciso me equipar espiritualmente. Não dá para lutar com o diabo, irmãos, porque o diabo, nessa dimensão que nós estamos, a gente precisa entrar na dimensão que ele está, no espiritual. E como que eu me equipo espiritualmente? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, tá? E intelectualmente também, ler, aprender, tá? Segundo, ou ele fica apenas, a outra opção, de longe, sem se envolver com elas, até porque caso se envolva, pode correr sérios riscos. Lembra que eu falei para os irmãos que eu era assim? Eu fugia das pessoas de Jeová, eu corria deles, até que eu decidi virar isso daí. Eu falei assim, opa, não, se é eu que sou detém toda a verdade, é eles que têm que fugir de mim, não eu deles. E o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu nunca comentei com os irmãos, mas eu sou formado em bacharel em teologia pela Metodista, mas antes de eu entrar na faculdade metodista, eu estudei 2 anos pelo seminário do ICP. Eu sou de Ação Teológica por 6 anos. Por quê? Porque eu percebi que ou eu me preparo, ou eu fico fugindo. Tá? Então, a gente precisa decidir o que nós vamos fazer. Amém? 15 para frente. Perguntas, irmãos? Muito. Então, semana que vem a gente vai começar a falar das seitas, tá? Tem alguma seita, além das que eu citei, que vocês gostariam de discutir? Eu vou entregar a prova para vocês.